Boa noite. O Conselho Municipal de Everett, Massachusetts, aprovou por unanimidade na noite de segunda-feira um voto de falta de confiança no presidente da autarquia, Carlo Di Maria, que ocupa este cargo há precisamente 17 anos. Di Maria foi o foco de um relatório contundente de fevereiro do inspetor-geral Jeffrey Shapiro, que descobriu que o autarca havia recebido $180 mil em bónus de longevidade que nunca foram destinados a ele ao longo de um período de 5 anos. O diretor financeiro de Di Maria ocultou esses pagamentos no orçamento para que o Conselho Municipal não soubesse, relatou Shapiro. Di Maria, eleito pela primeira vez em 2007, tem sido o centro de controvérsias. O Conselho Municipal agora está a pedir uma reunião comunitária para que, em conjunto com os moradores, possam descobrir mais detalhes. Jack Teixeira, que foi condenado em Tribunal Federal no ano passado a 15 anos de prisão por publicar documentos militares altamente classificados após a mais significativa violação de segurança nacional dos últimos anos, volta ao Tribunal Militar na próxima quinta-feira. Teixeira declarou-se culpado no ano passado de 6 acusações de retenção e transmissão intencional de informações de defesa nacional sob a lei de espionagem. Ele enfrenta acusações militares adicionais por desobedecer ordens e obstruir a justiça no Tribunal Militar na base aérea de Hanscom, no estado de Massachusetts. O seu advogado pediu o arquivo da acusação de obstrução da justiça. O tenente-coronel Bradley Porosky disse que isso representaria uma dupla punição, pois já havia sido abordado na sentença de Teixeira em novembro. Os promotores discordaram. O juiz militar analisará a questão e adiou o procedimento para esta quinta-feira. As preocupações económicas estão altas após a maior queda do ano na Wall Street. Agora surgem perguntas sobre o que isso pode significar para os americanos, caso a tendência continue. As preocupações estão em fase crescente de que a guerra tarifária em curso entre os Estados Unidos e os seus aliados, Canadá e México, esteja a contribuir para o colapso do mercado de ações. O Dow Jones fechou na segunda-feira com uma queda de quase 900 pontos. O S&P 500 caiu até 3,5% durante a negociação e o Nasdaq caiu 4%. As chamadas 7 magníficas ações, incluindo Microsoft, Apple, Amazon, Meta e Tesla, perderam cerca de $800 bilhões em valor de mercado coletivo. Isto ocorre enquanto a China impôs uma tarifa de 15% sobre frango, trigo, milho e algodão e uma tarifa de 10% sobre carne suína, produtos hortícolas, laticínios e soja. O meu governo manterá nossas tarifas até que os americanos nos mostrem respeito, disse o próximo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. O Canadá continuou com as suas contratarifas, com o Ontário a aumentar os custos de energia com um imposto de 25% sobre a eletricidade exportada para mais de 1,5 milhão de residências e empresas americanas. Se os Estados Unidos escalarem, não hesitarei em desligar a eletricidade completamente, disse o primeiro-ministro da província do Ontário, Doug Ford. Além disso, já amanhã, quarta-feira, uma nova tarifa de inicialmente 25% está prevista entrar em vigor para todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos, mas pode ser ainda maior de 50% de acordo com as ordens emitidas hoje pelo presidente Donald Trump, enquanto que os líderes canadianos também respondem da mesma moeda. Believe me when I say I do not want to do this. I feel terrible for the American people because it's not the American people who started this trade war. It's one person who's responsible. That's President Trump. My government will keep our tariffs on until the Americans show us respect.
5 das maiores empresas de capital aberto, com sede aqui em Massachusetts, perderam coletivamente mais de 21 bilhões em valor de mercado ontem, enquanto o mercado de ações caiu devido a novos receios de uma recessão. Como já foi indicado, o índice de ações S&P 500 caiu 2,7%, enquanto o Nasdaq, que é o mais focado em tecnologia, caiu 4%. No que foi já rotulado como a maior queda de ações num único dia desde setembro de 2022. A venda de ações foi impulsionada pela crescente guerra tarifária promovida pelo presidente Donald Trump e pela possibilidade de uma paralisação do governo federal, entre outros fatores. Infelizmente, as negociações desta terça-feira continuam em declínio, com os investidores preocupados com as políticas comerciais da administração Trump, que podem desencadear uma desaceleração da economia. As autoridades divulgaram novos detalhes sobre o cadáver que foi encontrado envolto numa rede de pesca por pescadores na costa do estado de Massachusetts na semana passada. O escritório do procurador do distrito de Suffolk afirmou que a morte da pessoa não é considerada suspeita e parece estar de acordo com o sepultamento no mar. A pessoa era uma mulher na casa dos 60 anos que tinha vários tumores cancerígenos. A sua identidade provavelmente não será publicada, mas os promotores disseram que não há indícios de crime. Uma autópsia revelou que o corpo da mulher havia sido embalsamado, aparentemente seguindo os procedimentos de um sepultamento no mar. A investigação sobre o caso foi encerrada. Segundo os promotores, o corpo foi encontrado na água na quinta-feira da semana passada e um inquérito foi imediatamente aberto. A administração Healey espera economizar bilhões de dólares aos consumidores de Massachusetts nos próximos 5 anos, redirecionando algumas taxas relacionadas à energia limpa que aumentam as contas de serviços públicos, expandindo programas de desconto e estabilizando o fornecimento de energia local. Grande parte das economias será a longo prazo, mas um alívio imediato está previsto na forma de créditos de $50 nas contas de eletricidade do mês de abril para clientes residenciais da Eversource National Grid Unitil, anunciou a governadora Maura Healey na segunda-feira. Para financiar este alívio único, o Estado vai redirecionar cerca de 125 milhões arrecadados através dos pagamentos de conformidade alternativa, ou seja, ACP, que fornecedores de eletricidade podem pagar para cumprir requisitos do uso de energia renovável ou alternativa. Normalmente, os fundos ACP financiam projetos de energia limpa ou tecnologias que reduzem a procura. Líderes de Boston e defensores da comunidade anunciaram que um complexo habitacional em Mattapan será convertido em unidades de habitação acessível. Quase 350 apartamentos no Fairlawn Estates serão arrendados por um valor menor e passarão por reformas necessárias após a transferência de propriedade para a empresa da habitação acessível Related Companies. Nos últimos anos, o arrendamento de casas aumentou e as famílias foram forçadas a sair do Fairlawn de Mattapan, um bairro da cidade de Boston, disse a presidente Michelle Yu. Em vez de desistir, os nossos residentes organizaram-se. O projeto representa um investimento de $11 milhões pela autarquia. Os moradores do complexo terão a garantia de que os aumentos na renda não deverão ultrapassar os 2%.
A polícia está a investigar após uma mulher alegar que foi atacada num cemitério na cidade de New Bedford, Massachusetts, enquanto prestava uma visita a um familiar. A polícia confirmou que os oficiais foram chamados às ruas Ellen e Jacinto logo após o meio-dia do último domingo, depois de receber a queixa da mulher que alegadamente foi agredida por um homem no cemitério de St. John quando estava a visitar a sepultura de um familiar. Nenhum suspeito foi identificado ou preso até ao momento. Um juiz federal ordenou à administração Trump para restaurar temporariamente as bolsas de preparação de professores em 8 estados nacionais que foram canceladas como parte dos esforços para erradicar iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. O juiz do Distrito dos Estados Unidos, Myung Joon, em Boston, emitiu uma ordem temporária de restrição a pedido dos procuradores-gerais de 8 estados democratas que contestaram a decisão do Departamento de Educação do Governo Federal de cancelar bolsas concedidas por meio de 2 programas federais destinados a apoiar a formação de professores. Em 17 de fevereiro, o Departamento de Educação anunciou que havia cancelado mais de 600 milhões de dólares em bolsas para instituições e organizações sem fins lucrativos que, segundo o Departamento, eram usadas para treinar professores e agências educacionais em ideologias divisivas. Um juiz federal também ordenou que o Departamento de Eficiência Governamental, chefiado pelo bilionário Elon Musk, torne os seus registros públicos, alegando que até agora agiu com uma confidencialidade invulgar. A lei exige que as agências federais entreguem os seus documentos a qualquer pessoa que os solicite. No entanto, o presidente Trump argumenta que o departamento dirigido por Musk não é uma agência federal. Um homem foi indiciado sob a acusação de ter estuprado 2 mulheres dentro de uma loja de roupas em Framingham, Massachusetts, em 1989. Os promotores dizem que Stephen Paul Gale é o suspeito, conhecido anteriormente como o estuprador de Boston Strip Mall. Na segunda-feira, no Tribunal Superior de Middlesex, Gale declarou-se inocente das acusações de agressão sexual, sequestro e roubo à mão armada. O juiz ordenou que ele fosse mantido preso sem direito à fiança. Gale, agora com 71 anos, teria invadido a loja Hit or Miss e estuprado 2 funcionárias sob a ameaça de arma. A polícia usou o DNA para identificar Gale como o suposto agressor, mas não sabia onde ele estava até agosto do ano passado. A polícia o localizou, o qual estaria a viver num iate de $1 milhão ao largo da costa de Los Angeles, na Califórnia. 2 carros da polícia e um caminhão de bombeiros envolveram-se em acidentes separados na noite de ontem em Providence, Rhode Island. A polícia do estado de Rhode Island informou que 2 dos seus carros de polícia estavam a realizar uma paragem de stop na faixa de emergência na Rota 10 por volta das 22h15, quando outro veículo colidiu com eles. 2 menores que estavam nesse veículo foram levados ao hospital e devem sobreviver. Um agente policial também foi levado ao hospital com ferimentos não fatais. Mais tarde, por volta das 23 horas, um caminhão de bombeiros colidiu com uma moto perto da Eddy Street e Georgia Avenue. As autoridades disseram que o caminhão estava fazendo uma curva à esquerda na Georgia Avenue quando colidiu com a moto. O motociclista sofreu uma lesão na perna, mas estava consciente quando foi conduzido para um hospital local. 4 polícias ficaram feridos após serem atacados por cães de raça pitbull e 2 prisões foram realizadas após uma rusga numa loja em Webster, Massachusetts. Jeffrey Saley, 35 anos, de Yonkers, New York,
é acusado de posse de arma de fogo, obstrução de justiça, 2 acusações de posse e tráfico de substâncias de classes C, D e E e ainda de conspiração. Já Gabriel Blandino, 30 anos, do Bronx, New York, é acusado de posse de arma de fogo sem licença, posse de munições, armazenamento inadequado de uma arma de fogo, de tráfico de drogas e também de conspiração. Já os polícias atacados pelos cães estão em licença médica. Deixar de fumar e começar a praticar mais exercício físico são algumas das alterações que podem fazer com que melhore a sua saúde cardiovascular. Existe também um hábito diário praticado por muitos que pode estar a afetar o coração. Passar muito tempo sentado é um dos hábitos que mais afeta o coração, revela o cardiologista Ted Walker à revista Parade. Mesmo aqueles que fazem exercício podem correr riscos se ficarem sedentários a maior parte do dia, continua. Explica ainda que levar uma vida mais sedentária acaba por levar ao aumento de peso, à má circulação, à pressão alta e outros fatores de doenças cardíacas. Haja Saúde é levado até si pela South Coast Health, mais do que medicina. As famílias das 3 mulheres de Revere, Massachusetts, encontradas mortas no seu quarto de hotel em Belize, no mês passado divulgaram a sua primeira declaração pública esta semana, homenageando as vítimas e pedindo respostas. Imaine Malá, 24 anos, Coatar Naquad, de 23, e Wafei Al-Arar, de 26, foram encontradas inconscientes em 22 de fevereiro por funcionários do hotel em San Pedro. A causa da morte foi atribuída a uma acumulação de líquidos nos pulmões. Imagens de segurança mostram que as mulheres entraram em seus quartos no dia 20 de fevereiro e não saíram até serem encontradas mortas. As autoridades afirmam que não há sinais de entrada forçada. As famílias viajam agora para Belize à procura de respostas. Um novo vídeo mostra uma briga num jogo de futebol infantil em Northborough, Massachusetts, que levou a acusações contra um agente policial de Worcester. A polícia de Northborough informou que instaurou um processo contra um pai de 36 anos de West Boylston que agrediu o treinador da equipa adversária onde o filho jogava. O incidente teve lugar no dia 1 de março no Teamworks. O Departamento da Polícia de Worcester afirmou que o homem é um polícia no seu departamento e que estava de folga no momento da alegada agressão. O seu nome não foi divulgado. A polícia de Northborough disse que ele foi intimado a comparecer no Tribunal Distrital de Westborough e acrescentou que o departamento não identifica réus que estão a ser intimados ao tribunal e que ele será identificado quando for formalmente acusado. As autoridades não informaram quando ocorrerá a audiência. As autoridades de Massachusetts não sabem quanto tempo durará a seca enquanto a época de incêndios se aproxima. Mesmo antes do início oficial da época de incêndios, a região já enfrenta condições secas que alimentam incêndios em vegetação rasteira e exigem medidas de conservação de água em todo o estado. Um incêndio florestal em Lowell, na segunda-feira, seguiu uma série de incidentes semelhantes na região Nordeste, incluindo um incêndio de 400 hectares em Long Island, no estado de New York, no fim de semana, e outro em Somers, no estado de Connecticut, no domingo. O Escritório Executivo de Energia e Assuntos Ambientais de Massachusetts pede à população para evitar fogueiras e manter-se vigilante. As buscas pela estudante da Universidade de Pittsburgh, Sudiska
Key, que desapareceu durante uma viagem de férias de primavera na República Dominicana, continuam. A jovem de 20 anos foi vista pela última vez na madrugada do dia 6 de março, entrando na praia do Hotel Rio, onde estava hospedada em Punta Cana, segundo a Polícia Nacional da República Dominicana. Key e 5 amigos da faculdade chegaram à República Dominicana no dia 3 deste mês e estavam hospedados no mesmo hotel, informou a polícia. As autoridades policiais afirmam que o desaparecimento foi notificado na manhã da última sexta-feira e imediatamente iniciaram uma busca exaustiva por mar, ar e terra, utilizando drones, helicópteros, mergulhadores, barcos e cães. Até ao momento, não há vestígios do seu paradeiro. Um juiz federal bloqueou a remoção de um ativista palestiniano dos Estados Unidos enquanto analisa uma petição contestando a sua prisão, segundo documentos judiciais. Mahmoud Khalil foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega na Universidade de Colômbia no passado fim de semana, apesar de possuir o chamado Green Card, disse o seu advogado à ABC News, provocando indignação entre grupos de direitos civis. Seus advogados apresentaram posteriormente uma petição de habeas corpus contestando a sua prisão. Para preservar a jurisdição do tribunal, enquanto uma decisão sobre a petição está pendente, o peticionário não será removido dos Estados Unidos, a menos e até que o tribunal ordene o contrário, escreveu o juiz Jesse Furman em comunicado ordenando uma audiência para amanhã de manhã para a avaliação deste caso. A Southwest Airlines anunciou nesta terça-feira que começará a cobrar pelo despacho de malas já a partir de maio. A Southwest continuará a oferecer o transporte de 2 malas despachadas gratuitamente para membros do Rapid Rewards A-List Preferred, bem como para passageiros que comprarem tarifas Business Select. Um volume despachado será gratuito para membros da A-List, enquanto um crédito para bagagem despachada será concedido para titulares do cartão de crédito Rapid Rewards. Todos os outros passageiros que não se qualificarem para estas opções gratuitas serão cobrados a partir do dia 28 de maio. Contudo, a companhia aérea não especificou quanto custará despachar uma mala. A Universidade de Harvard anunciou que implementou uma suspensão temporária de contratações, citando incertezas financeiras substanciais impulsionadas por políticas federais em rápida mudança. O anúncio ocorreu dias depois do presidente Donald Trump ameaçar cortar o financiamento federal de universidades que permitissem protestos ilegais. A administração Trump retirou 400 milhões de dólares em financiamento da Universidade de Colômbia na passada sexta-feira. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts também anunciou uma suspensão semelhante no mês passado. Parlamentares republicanos tentam nesta terça-feira aprovar uma legislação a fim de evitar uma paralisação do governo federal no fim de semana, enquanto os democratas, alarmados com o esforço de redução do Estado por parte do presidente Donald Trump, devem se opor à proposta republicana. É provável que a votação na Câmara dos Deputados seja apertada. Os republicanos detêm a casa por uma margem estreita de 218 a 214 deputados e pelo menos um deles, o parlamentar Thomas Massie, do Kentucky, disse que votará contra. Mas Trump tem pressionado os republicanos para que se mantenham unidos e outros membros que normalmente votam contra projetos de financiamento do governo disseram que apoiarão este. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, lança podcast ao lado do irmão para discutir família e amizade em tempos desafiadores. Michelle Obama lança o podcast IMO com o seu irmão Craig Robinson, abordando temas pessoais.
O programa contará com convidados especiais e a interação com a audiência, promovendo diálogos. Michelle discutirá o seu casamento e vida após Casa Branca, revelando experiências íntimas. A primeira convidada será a atriz Issa Rae, com foco em amizades adultas desiguais. IMO visa criar um espaço para conversas honestas sobre desafios da vida contemporânea. O tempo no Bedford para esta noite, céu limpo, vento a soprar de oeste a sudoeste, de 5 a 10 milhas por hora, mínimas 38 graus. Para amanhã, parcialmente soalheiro, ventos a soprar de norte-nordeste, de 10 a 15 milhas por hora, máximas 50 graus, mínimas a rondar os 34. Boston para esta noite, céu limpo, vento a soprar de oeste, de 10 a 20 milhas horárias, com temperaturas mínimas na casa dos 36 graus. Já para amanhã, intervalo de sol e nuvens, ventos a soprar de norte-nordeste, de 10 a 15 milhas por hora, máximas 45, mínimas 35. Providence para esta noite, céu igualmente limpo, vento a soprar de oeste, de 5 a 10 milhas por hora, mínimas a rondar os 38 graus. Já para amanhã também antecipa-se um dia parcialmente nublado, com ventos a soprar de norte-nordeste, de 10 a 15 milhas horárias, máximas 50, mínimas 34 graus. O tempo é levado até si pela Neto Insurance Agency, veículo casa e negócios protegidos. Tranquilidade na sua casa. Neto Insurance Agency. Honestamente. Se está com dificuldades em pagar a sua conta de gás natural da Liberty, telefone para 800 544 49 44. Ajuda disponível. Liberty, energia e água para a vida. A terra tremeu esta manhã nos Açores. É uma das notícias que vamos desenrolar depois deste curto intervalo.